Agora, ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é pedido de urgência e dispensa de exame em comissão do projeto de resolução 13/2011, em defesa dos pescadores e dos proprietários de embarcações de pesca local ou costeira, recomenda a alteração do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, apresentado pelo PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Bruto da Costa para justificar a urgência e o pedido de dispensa de exame em comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhores Membros do Governo. Justifica-se, de facto, a urgência na discussão deste projeto de resolução que pretende recomendar uma alteração ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social relativamente aos pescadores proprietários de embarcações de pesca local ou costeira. Justifica-se essa urgência naquilo que todos nós já sabemos que se está a passar relativamente à contribuição que está a ser exigida aos pescadores proprietários deste tipo de embarcações. De facto, numa altura em que se torna cada vez mais difícil, ou que é cada vez mais difícil, retirar rendimentos da atividade da pesca, ainda para mais numa sazonalidade que todos estamos de acordo que afeta neste momento a maior parte, se não a totalidade, dos pescadores açorianos, nós entendemos que esta exigência que está a ser feita certamente não foi devidamente tida em conta a quando da aprovação do Código Contributivo da Segurança Social e não foi devidamente tida em conta porque se criou aqui uma distorção relativamente àquilo que é exigido aos proprietários das embarcações de pesca local e costeira. E nessa medida, sabendo também, neste momento, que o Sr. Subsecretário das Pescas anunciou que irá a Lisboa acompanhado, quer dos profissionais da pesca, quer da Lota Açor, para tentar, junto do Ministério do Trabalho, obter entendimentos relativamente a este assunto, entendemos que era fundamental e esta situação ocorrente, conforme anunciou o Sr. Subsecretário das Pescas, ocorrendo na próxima semana, na próxima segunda-feira, entendemos que é o momento ideal. Se já havia razões para esta urgência, agora ainda há mais motivos para esta urgência ser aprovada, porque é o momento ideal desta Assembleia ter a oportunidade de dar um contributo político relevante para que seja entendido a razão desta recomendação e desta alteração ou deste entendimento que tem que existir para que realmente não se ponha em risco uma atividade que é já tão importante para muitas das nossas ilhas e para os Açores na generalidade. E por isso mesmo justifica-se essa urgência porque de facto estamos num momento de grande dificuldade e de que é urgente tomar medidas e recomendar que essas medidas sejam tomadas, e nada melhor do que esta Assembleia Legislativa para assumir esse cariz político de forte recomendação para que de facto se defenda a pesca e os pescadores açorianos. Muito obrigado. Senhores deputados, estão abertas as inscrições. Creio não existirem mais inscrições. Existem. O Sr. Deputado José Sambento tem a palavra. A seguir. Já dei, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Sambento. Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhores Membros do Governo. Nós estamos aqui a apreciar um pedido de urgência sobre uma proposta que incide sobre uma área da maior importância. A sustentabilidade da segurança social, nós sabemos que é consensual, é uma prioridade e uma preocupação de todos os partidos. É fundamental no contrato social da nossa democracia e também ao nível da solidariedade intergeracional que a própria lógica da segurança social tem. E, portanto, nós devemos abordar estas questões com grande prudência, até porque a pressa, como sabem, normalmente é inimiga da perfeição.
E, portanto, nós julgamos pertinente uma avaliação jurídica das alterações propostas a uma lei de âmbito nacional da Assembleia da República e corresponde a uma expectativa da Receita do Orçamento de Estado, da Segurança Social, com um enquadramento legal complexo. Há também que dizer aqui que há outros setores, designadamente o setor agrícola, onde o mesmo caráter específico também poderia implicar um período também de alguma adaptação, algumas alterações, uma ponderação mais aturada sobre essa questão. Achamos por isso que é útil e desejável uma mais aprofundada apreciação deste assunto, quer numa perspectiva social, quer, repito, numa perspectiva da própria execuibilidade legal dessas eventuais alterações. A posição do Partido Socialista é, por isso, sobre esta matéria clara. Nós achamos que a apreciação desta proposta e de outros aspectos conexos de melhoria, de afinamento das alterações a propor devem ser bem ponderadas, como já referi. Achamos, inclusivamente, que o PSD não deixa de ser estranho, até manifesta a minha perplexidade, porque estas coisas dão sempre uma sensação de alguma confusão e de algum desnorte do PSD, que é uma coisa, por vezes, de facto, que nós lamentamos. Por vezes até chega a ser despoderada a forma como o PSD, por exemplo, em sede da Comissão, aprovou por unanimidade o aditamento que foi proposto e tudo aquilo que dizia respeito ao Código Contributivo. E eu recordo, isto foi uma reunião, o relatório data de 4 de junho de 2009, uma reunião na Ilha Terceira, Angra do Heroísmo. Portanto, o PSD agora surge aqui como um pouco arrependido e tentando também não se comprometer com o seu próprio passado. Por vezes parece-me que o PSD tem medo das suas próprias convicções, que é uma coisa estranhíssima e que nos deve deixar a todos, enfim, um pouco até alertados para estas iniciativas do PSD, que muitas vezes parecem mais querer ficar na fotografia do que propriamente resolver os problemas. Bem, mas nós vamos, por isso, chumbar esta urgência. Achamos que, inclusivamente, a Comissão Parlamentar Especializada pode, por exemplo, recolher um parecer técnico-jurídico que trata essa questão com a ponderação, com a serenidade e, eu lamento dizer, com a seriedade que merece, porque é assim que nós podemos dar um contributo positivo, uma medida que possa, de facto, atender não só a este aspecto particular e sectorial que o PSD aqui apresenta, como também, como referi, a outros setores, a outros universos que nós também sabemos que têm dificuldades. E sobre isso eu também gostava de deixar aqui absolutamente claro que o Partido Socialista tem acompanhado esta situação. Nós estamos perfeitamente despertos, absolutamente alerta e totalmente disponíveis para tratarmos esse assunto, vermos a melhor maneira de acomodarmos alterações que possam, de facto, beneficiar não só este, mas outros setores. E isso deve ser feito nos termos que eu aqui procurei sinteticamente expor e, por isso mesmo, julgo que fica absolutamente claro, Sr. Presidente da Assembleia, os motivos, que são motivos ponderosos e da maior seriedade para o Partido Socialista chumbar esta urgência. Tenho dito. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Quero começar por dizer que a representação parlamentar do PCP irá votar favoravelmente a urgência, mas gostava aqui de tecer uma ou duas considerações sobre este processo. Nós vamos votar a urgência porque há de facto um problema criado com a entrada em vigor
do novo Código Contributivo. Ele foi muito visível e, digamos, os pescadores e armadores, os pequenos armadores, acabaram por colocar esta questão na agenda e o PSD está um pouco a correr atrás do prejuízo e vem agora aqui apresentar esta proposta, que, na nossa opinião, até poderia ser um pouco mais, podia ir um pouco mais além, aliás, fazer uma proposta de lei no sentido de alterar o Código Contributivo. Código Contributivo que foi aprovado em 2009, apenas com os votos do Partido Socialista, também é bom que se diga. Todos os outros partidos, PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP votaram contra, foi aprovado pelo Partido Socialista. Portanto, a posição do Partido Socialista é perfeitamente clara relativamente à questão do Código Contributivo. No entanto, dizer que este Código Contributivo é de facto altamente penalizador para segmentos da população que têm os mais frágeis, os trabalhadores precários e alguns setores de atividade, como seja as pescas, certamente, mas também a agricultura. Mas, entretanto, disse sim, senhor. E também disse que, na Comissão, quando a Assembleia foi chamada a pronunciar-se sobre isto, o PSD tomou a posição que Vossa Excelência referiu, mas não foi só, como se sabe, o PSD, Vossas Excelências, também deram um aval. Aliás, se não o tivessem feito, a posição da região teria certamente sido contrária. Mas queria dizer o seguinte, e relativamente a esta questão, porque há de facto aqui uma situação que tem bem de ficar clara. O PSD, nesta posição, revela, uma vez mais, alguma hipocrisia política. Em dezembro do ano passado, o PCP e depois o Bloco de Esquerda apresentaram na Assembleia da República, que é o local próprio para resolver estas questões, propostas que visavam resolver o problema e que Vossas Excelências, então, nessa altura, já não deixaram o Partido Socialista isolado. Nessa altura, apoiaram reprovaram essas iniciativas, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. E, portanto, vêm agora aqui, como disse há pouco, correr atrás do prejuízo apenas porque precisam de algum protagonismo político. E, de qualquer forma, vamos dar o nosso voto favorável ao vosso pedido de urgência. Obrigado. O Sr. Deputado João Bruto da Costa pediu a palavra e eu vou dá-la a segunda vez porque, de acordo com o número 2 do artigo 146 do Regimento, apenas um dos requerentes e um representante de cada grupo ou representação parlamentar, sendo o PSD o requerente, dou pela segunda vez a palavra ao Sr. Deputado João Bruto da Costa. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Sr. Deputado José São Bento, eu pedi a palavra na sequência da sua intervenção para lhe dizer que o Sr. Deputado acabou de desqualificar toda a nota do GACS relativamente à urgência que estamos aqui a debater, desqualificou-a relativamente àquilo que disse o Sr. Subsecretário das Pescas. O senhor diz que quer recolher pareceres jurídicos, mas, entretanto, o Sr. Secretário das Pescas vai negociar para Lisboa, não se sabe com que base em que pareceres. O senhor diz que quer ponderar melhor, mas, entretanto, os pescadores passam fome e têm de pagar contribuições em excesso. O senhor diz que são necessários ajustamentos, mas, ao mesmo tempo, diz que nós somos incongruentes porque na Comissão votámos a favor do Código. Mas os senhores também o votaram. Aliás, os senhores é que o propuseram e os senhores é que o aprovaram sozinhos. E, portanto, o incongruente aqui é Vossa Excelência que quer aumentar aqui o tempo de espera daquilo que é necessário esta Assembleia dizer. Vejamos uma coisa. O senhor começou por dizer, Sr. Deputado José São Bento, que, genericamente, era de acordo com o projeto de resolução cuja urgência se pede para votar. Disse que eram necessários ajustamentos, certamente o Diário das Sessões pode revelá-lo.
O senhor disse claramente, nas entrelinhas das suas palavras, que era de acordo com este projeto de resolução. Mas como é do PSD, não vamos aprovar já ou não vamos votá-lo já. Não o vamos sequer discutir já. Tem a ver com a urgência, porque a urgência é determinada pela situação débil em que estão a passar o setor das pescas e aflitiva nos Açores. Essa é que é a urgência em votar imediatamente este diploma para que para a semana esta Assembleia possa ajudar o Sr. Subsecretário das Pescas a ter um pouco mais de peso político, estando esta Assembleia aprovando a urgência e depois votando favoravelmente este projeto de resolução, o possa ajudar a obter, pelo menos, um compromisso de que esta situação, que é uma distorção daquilo que se pretende com este regime, junto do Governo da República e também da Assembleia da República, possamos alterar esta situação para que não haja aquilo que se está a passar neste momento, que é pessoas estar-lhes a ser exigido um pagamento que não têm onde ir buscar o dinheiro para o pagar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Governo, pede a palavra para... Não, o Governo não pode falar só se fosse o proponente. Sr. Deputado José Sambento? Não. Sr. Deputado José Sambento pede a palavra para... Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, obrigado por me conceder a palavra. Eu sei que não posso falar, Sr. Presidente. Eu queria só, face à deturpação que foi feita aqui das minhas palavras, que foram muito claras e que justificaram, na minha modesta opinião, perfeitamente a posição do Partido Socialista, eu queria pedir autorização à mesa para, se os serviços pudessem entregar ao Sr. Deputado Bruto da Costa o relatório que eu citei, porque evidentemente ele ou não o conhece ou já se esqueceu, e este relatório prova de uma forma claríssima aquilo que está aqui em causa, o desnorte e as contradições do PSD. E, portanto, era isso que eu gostava de fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu quando aprecio estes pedidos de urgência, a análise que faço sempre, o processo que sigo sempre, é no sentido de saber se este assunto é ou não é urgente. E o assunto é de facto urgente. Para quem tinha qualquer tipo de espécie de dúvidas, eu devo dizer-vos que fiquei absolutamente chocado com a reportagem que passou na RTP Açores há 2 ou 3 dias, em que, e eu acredito de facto que as pessoas estavam a dizer a verdade, em que vários pescadores e as respectivas famílias testemunharam situações de extrema carência, de fome, de grandes dificuldades em chegar ao final do mês, de enormes dificuldades do ponto de vista social. E eu às vezes não compreendo o que é que passa na cabeça dos políticos deste país, o que é que passa na cabeça de alguns políticos deste país, não percebo o que é que passa pela cabeça para tomarem decisões deste tipo que afetam tanto as populações, que afetam tanto pessoas que já estão desfavorecidas numa atividade que é extremamente irregular, extremamente afetada pela sazonalidade, e não consigo perceber como é que o processo de decisão, que depois, ao fim de alguns dias, de poucos dias, percebe imediatamente que tem um efeito perfeitamente devastador em quem já está numa situação de desequilíbrio muito grande. E, portanto, é de facto uma matéria muito urgente, Eu não brinco com estas matérias, Sr. Deputado Sambento. Estas matérias são importantes. Trata-se, de facto, de pessoas que estão à beira da sobrevivência. Portanto, que estão a passar por situações tremendas. E, portanto, nós temos que ter esta sensibilidade de fazer a leitura do que vemos, ouvirmos e decidirmos em consonância em relação a esta matéria. E por isso lhe digo, Sr. Deputado, que nós devemos agir com rapidez. Marcar esta Assembleia Legislativa, marcar uma posição desde já, depois, avançando com outros processos, daquelas que são as nossas competências do ponto de vista legislativo, marcar uma posição desde já é urgente, para que as pessoas vejam que estamos a agir em seu auxílio e que os órgãos de soberania tenham consciência que esta decisão é uma decisão que está a ter efeitos extremamente penalizadores para um setor que tem sido muito maltratado neste país. Por isso é que eu digo que às vezes eu não percebo, numa conjuntura económica de crise,
alguém que está a legislar sobre um setor que deveria conhecer, cujas especificidades e vulnerabilidades devia conhecer, faça este tipo e tome este tipo de decisões. Por isso é urgente, é urgentíssimo, e eu tenho que apoiar esta iniciativa do Partido Social Democrata, que agiu com rapidez em relação a este assunto. É um sinal forte desta Assembleia Legislativa, e que não quer dizer que não seja acompanhado por outras medidas ainda mais eficazes, mais concretas, para resolver esta situação. É urgente e, por isso, nós vamos votar favoravelmente esta iniciativa. O deputado Artur Lima tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros, Sr. Presidente e senhores membros do Governo. Ora bem, esta iniciativa do Partido Social Democrata, que nós votaremos a favor, começa logo por ser coxa, porque se esquece dos agricultores, como aqui já foi referido, mas também se esquece dos recibos verdes, dos trabalhadores a recibos verdes, enfim, esquece de uma série de outras profissões que também são abrangidas por isso, e demagogicamente é aqui trazido pelo Sr. Deputado João Bruto da Costa esta iniciativa para os pobres dos pescadores, segundo diz o Sr. Deputado Bruto da Costa. Agora é preciso analisar a história pregressa de tudo isso. E isto aqui, estamos em presença de uma aliança bipolar. É o que está aqui a acontecer. A proposta é do Partido Socialista, que a assume, e os senhores que a viabilizam. São, mais uma vez, os avalistas. Mais uma vez. É preciso que os açorianos saibam que se os senhores tivessem votado contra, não havia Código Contributivo. Que se os senhores tivessem votado a favor do adiamento do Código Contributivo, não havia Código Contributivo. Agora, numa coisa, eu concordo consigo, Sr. Deputado. É urgente, diz Vossa Excelência, o que é estar muito pesaroso. É urgente. Os pescadores estão a passar fome. É por isso que é urgente. Mas estão a passar fome por culpa do seu partido. É isso que tem que ficar aqui bem claro. O Partido Social Democrata, nós queremos discutir isso com urgência, porque os pescadores estão a passar fome, porque o Partido Social Democrata não quis que o Código Contributivo fosse adiado. E, portanto, já estão a passar fome. Os senhores são os responsáveis. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra. Muito bem, vamos então, senhoras e senhores deputados, passar à votação deste pedido de urgência. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os senhores deputados que discordam, façam favor de se sentar. Sr. Deputado João Bruto da Costa, anunciar a votação. O pedido de urgência em análise foi rejeitado com 29 votos contra do PS, 14 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 do PPM. O Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra, prescinde para uma declaração de voto. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. O PS nitidamente não quis discutir já esta questão, estando favorável e querendo tomar uma posição em relação à ajuda que deve ser dada nesta matéria relativa aos problemas por que passam os pescadores para pagar esta contribuição, que no nosso entendimento é uma distorção relativamente àquilo que é exigido em termos de contribuições por parte do novo Código Contributivo da Segurança Social. E eu queria dizer que o PS, chumbando esta urgência, não quis só adiar esta discussão, quis adiar uma tomada de posição por parte desta Assembleia, que é o órgão máximo da autonomia e que devia dar um sinal claro para a defesa daqueles que neste momento grandes dificuldades passam, porque não foi suficientemente, e estamos em crer que, se tivesse sido, talvez isto não acontecesse, avaliada esta situação relativamente aos pescadores. Por essa razão, para a semana, haverá uma comitiva em Lisboa para alertar, efetivamente, para um problema, comitiva essa, que se levasse na mão um voto
de uma resolução por parte desta Assembleia Regional, por parte dos partidos nela representados, certamente que essa delegação teria um pouco mais de força, muito mais força, para defender aquilo que é justo e aquilo que é equilibrado em termos de contribuições. Eu não posso deixar de lembrar, nesta ocasião, que se alguém aqui se comportou como um verdadeiro Judas político, foi o CDS-PP. É que na Comissão Regional, nos Açores, o CDS-PP dos Açores votou favoravelmente o Código Contributivo, Sr. Deputado Artur Lima. É bom que o senhor se lembre, daquilo que fez nos Açores. O PSD reprovou, em termos nacionais, ao Sr. Secretário, quer-me deixar, o senhor não percebeu o que eu expliquei relativamente a este assunto. O PSD entende que no caso concreto que estamos a avaliar, surge uma distorção no regime contributivo por parte dos pescadores, em que é exigido um pagamento que eles, muitos meses por ano, não são capazes de fazer. E é nessa medida, levantado, reconhecido e percebido esse problema, que nós desejávamos de que esta Assembleia tomasse posição. O PS nem sequer permitiu que o Sr. Presidente do Governo pudesse intervir ao chumbar esta urgência e pudesse formar opinião ou ter opinião sobre esta matéria. Aliás, quando toca a defender os mais fracos, o PS tem sempre uma posição de adiamento. Vamos estudar melhor o assunto. Vamos pedir pareceres jurídicos. Pois quais foram os pareceres jurídicos que os senhores pediram para defender aqueles que ganham mais de 1.500 euros, é que nós ainda estamos para saber. E, portanto, para terminar, chumbando esta urgência, o PS não permite que esta Assembleia Regional, apesar de concordar com o teor daquilo que é plasmado no projeto de resolução, o PS não permite que esta Assembleia Regional possa dar um sinal claro de que os pescadores da região autónoma dos Açores precisam de uma alteração deste regime que lhes é exigido para poderem, de facto, continuar a exercer uma atividade que é de extrema importância para a economia regional. Muito obrigado.